é um esclarecimento que nós devemos fazer. Nós costumamos cumprir nossos horários em função do compromisso que assumimos. Então, às 8 horas, iniciamos a reunião. O orador da noite de hoje é o Jorge Damas. Ele confirmou a presença, fez contato agora conosco, dizendo que estava em dificuldade no trânsito, mas que está a caminho. Então, nós vamos aguardar por alguns instantes e vamos, então, enquanto ele não chega ao nosso local, ao nosso ambiente, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, até que ele chegue e apresente a exposição que preparou para a noite de hoje. Ele não deve demorar muito, porque o contato foi feito já há alguns minutos e talvez a gente esteja imaginando que ele pegou um roteiro que está sobrecarregado porque vai ter um show aqui no Engenhão. Ele deve estar fazendo um percurso e deve ter se atrasado pelo grande movimento naquela direção. Ele está vindo da Tijuca. Se ele tivesse vindo, como a gente chama, por dentro, pelo Grajaú, Lins, Engenho Novo aqui, né? Talvez ele já estivesse aqui. Ele deve ter pego o caminho aqui da 24 de Maio, Amaro Cavalcante, aí ele deve estar mais congestionado. Mas a gente imagina que seja por breves minutos. Então, para a gente não ficar com esse vazio, o silêncio, que não ia ser estranho, a gente lança a mão do Evangelho segundo o Espiritismo, e como não existe um acaso, provavelmente a lição vai nos ser útil. É exatamente o início do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nesse capítulo aborda-se o que se deve entender por pobres de espírito. Aquele que se eleva será rebaixado, e mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Duas mensagens da espiritualidade fazem parte das instruções dos espíritos, que abordam o orgulho e a humildade e a missão do homem inteligente na Terra. Então, o primeiro item é exatamente o que deve se entender por pobres de espírito. Então, Kardec transcreveu uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que diz o seguinte: faz parte do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Vem adiante o comentário de Kardec sobre esse versículo. Diz assim Allan Kardec: a incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou se condescendem
em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possui para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram, sem apelação, as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse mundo sem a simplicidade do coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. A gente vai tentar aqui improvisar um comentário. Essa questão aborda nossas relações, acima de tudo, com Deus. A maioria dos nossos conflitos decorre dessa relação conflituosa que a gente tem com Deus. O homem sempre buscou se pacificar internamente, pacificando-se com o nosso Criador. E a maioria das nossas diferenças, das nossas insatisfações, infelicidades, decorre da gente não ter encontrado ainda uma relação como que conciliatória com Deus. Daí surge essa diferença do humilde para o orgulhoso. O que Kardec tenta demonstrar para nós é que aquele que se submete às leis de Deus, aquele que lhe é submisso, reconhece
como ele diz aqui, a majestade de Deus e o aceita. E como que com isso evita que esse sentimento de falsa superioridade que caracteriza o orgulhoso, evita que ele cresça e que essa relação se torne conflituosa, porque na verdade aqueles chamados orgulhosos são aqueles que veem em si mesmos qualidades superiores aos demais e talvez até desconhecendo Deus para que não se submeta à superioridade dele, porque seria como que uma luta em glória a criatura se investir de tamanha capacidade, de qualidades, de virtudes que pudessem o colocar acima do próprio Criador. Então, como a nossa consciência rejeitaria numa avaliação lógica esse confronto, então, na maioria das vezes, os orgulhosos negam a Deus para evitar esse confronto. E aí, como que um ato de defesa, como que um argumento de sustentação para a própria vida, que vão assumir, direcionar, se investem dessas falsas qualidades, simplesmente descartam uma superioridade maior, um ser sublime, supremo, e como que levam a vida como se fossem diferentes das demais criaturas, julgando-se superior. Esses não são, como Kardec diz, não são os pobres de espírito, porque os pobres de espírito, pobre é aquele que tem alguma carência, né? Quando a carência é material, a gente classifica hoje normalmente eu acho que são consideradas 5 classes sociais, né? Socioeconômicas, classes A, B, C, D, A, B, C, D e E, né? Parece que é a classificação oficial adotada aqui no Brasil. Mas essa é uma classificação para o nível meramente socioeconômico, para aqueles chamados pobres das riquezas materiais, aqueles que não a detêm ou na classe A as detêm, né? Agora, a chamada pobreza de espírito é a carência que nós temos de valores espirituais. Aqueles que reconhecem que são carentes de valores espirituais são chamados pobres de espírito. Mas a grande vantagem é que os chamados humildes, pobres de espírito, ainda que a qualidade varie de nível de indivíduo para indivíduo, porque nós estamos, embora na maioria na mesma faixa de evolução, guardamos características individuais diferentes dos demais. Cada um tem a sua característica pessoal e as conquistas são diferenciadas nos níveis de humildade, simplicidade, abnegação, desprendimento. Alguns desenvolvem uma qualidade, outros desenvolvem outras, e outros têm grandes dificuldades ainda de desenvolverem uma qualidade ou se esforçam por desenvolvê-la. Embora seja comum a todos nós vícios e qualidades, nós as temos de forma diferenciada. E os chamados humildes têm uma vantagem, porque não havendo esse confronto com Deus, esse conflito, havendo a aceitação, a submissão, a gente se coloca mais na condição de receber um aprendizado, de conquistar um conhecimento, de ficar aberto a uma possibilidade de melhoria, de desenvolver algo em nós. Aquele que se julga superior, pretensioso, orgulhoso, acha que já detém todas as qualidades, acha que já atingiu um nível de superioridade e dispensa aprendizagens,
dispensa situações que poderiam fortalecê-lo em alguma área de aprimoramento. Então, o que o Kardec está tentando aqui nesse primeiro item é exatamente qualificar o que representa o chamado pobre de espírito, porque para esses, os chamados pobres de espírito, Jesus diz que deles é o reino dos céus. Parece que alguns estudiosos já conseguiram levantar aproximadamente, eu não sei se esse seria o número ideal, que 14 das parábolas que Jesus contou iniciam com o reino de Deus assemelha-se a alguma coisa. O reino de Deus é como... Aí ele começa as comparações. Do conjunto de parábolas que ele narrou, parece que 14 fazem menção ao reino de Deus, como que a nos querer fazer entender o que representa o reino de Deus. Porque nós, vivendo na matéria, nós temos a consciência muito restrita pela própria ação do organismo material, impedindo a manifestação livre do espírito. E, historicamente, nós atravessamos várias etapas na vida em sociedade, desde a tribo original, desde o homem das cavernas, até a civilização contemporânea. E muitas dessas etapas nós as vivemos nos chamados reinos, ou seja, submissos a uma autoridade maior de um rei. E na época que Jesus esteve conosco na terra, entre os hebreus, os judeus, o próprio povo hebreu, ele estava bastante condicionado a esse tipo de regime. O rei Davi, numa determinada época, foi o patriarca do povo hebreu, que também já teve, por sua vez, rei Salomão e outros. Houve uma fase, a chamada fase dos reis, houve também a fase dos juízes. Então, historicamente, o povo já cria na mente uma situação próxima àquela que faz parte do seu conhecimento, da sua experiência. Quando Jesus anuncia o reino de Deus, ele quis contrapor aqueles outros reinados que já eram conhecidos do povo. Mas na limitação da materialidade, a comparação era aceita ou recebida como se Jesus estivesse anunciando que viria um novo rei, que seria o representante de Deus e que ia prevalecer sobre a humanidade terrestre e que ia governar em outras bases, mas seria aquele representante poderoso, com autoridade, com domínio, que impusesse suas leis, que fizesse prevalecer situações que abrangeriam toda uma população. Então eles ficaram aguardando que Deus encaminhasse esse rei. E como o povo hebreu cultivava muitas tradições, aliás, o judeu atual cultiva muitas tradições desde aquele período, e vários profetas, ou seja, médiuns, vinham trazer revelações para o povo. A palavra médium só veio a ser conhecida mais recentemente. Antes, os médiuns eram conhecidos como profetas, principalmente no período que Jesus veio. Então, quando ele trouxe esse conceito de reino de Deus, o povo recebeu como se fosse alguém que ia assumir aquele trono dos reis terrenos e ia governar
de acordo com as leis de Deus. Então, supunha-se que seria um rei humano que ascenderia àquela posição, mas que determinaria leis e regulamentos diferentes e daria àquele povo uma certa ascensão sobre os demais. Daí surge essa falsa superioridade que ainda a gente percebe na civilização atual, porque entre eles veio Jesus, entre eles já havia vindo Moisés, que foi o primeiro grande revelador, aliando a condição favorável de ser um povo cultivador da unicidade de Deus. Entre aqueles vários outros povos que habitavam junto aos hebreus, só o povo hebreu cultivava um Deus único. Isso favorecia o entendimento, porque os outros mais ainda evoluídos ou menos evoluídos atribuíam a fenômenos da natureza a ação de um determinado Deus. A própria civilização romana, o Império Romano, que na época de Jesus dominava o povo hebreu, era uma civilização, era um império politeísta. Cultivavam vários deuses e, à medida que eles dominavam um novo povo, eles incorporavam às suas crenças os deuses daquele povo dominado. Então ficou difícil, durante um bom tempo, se compreender o que representava essa imagem do reino de Deus. Mais tarde, é que com as revelações, principalmente com a doutrina espírita, analisando as parábolas que Jesus trouxe, é que a gente teve a visão clara de que o reino de Deus não é um reino exterior. O reino de Deus não tem semelhança com os outros reinados. Não tem aquela pompa, aqueles rituais, aquelas formalidades que tanto impressionam os aspectos exteriores e tanto poder traz para aquele que exerce essa posição, que recebe essa responsabilidade de ser a autoridade máxima, o poder supremo de uma sociedade, de uma civilização. O que nós hoje entendemos é que o reino de Deus, ele será como que erguido no coração de cada criatura. Ali vai predominar as leis de Deus, ali será desenvolvido em germe esses valores espirituais que nós buscamos desenvolver, e ali será implantado esse reinado que no futuro nos dará felicidade. Mas destoando da compreensão antiga de que seria uma autoridade com bastante poder e que submeteria os outros todos povos, todo o restante da humanidade às suas ordens. Então Jesus veio com esse item exaltar o valor dos pobres de espírito, ou seja, o valor da humildade, em contraposição ao falso sentimento de superioridade que caracteriza os orgulhosos. Nós temos aprendido que a grande chaga da humanidade é o egoísmo, que o orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme,
imperfeições morais, se é que a gente pode dizer assim, são decorrentes do egoísmo. O egoísmo é considerado a grande chaga da humanidade. Mas ela tem origem na própria ascensão da criatura encarnada. Porque em outras épocas da humanidade, nós precisávamos combater para sobreviver. Hoje, a gente já vive um ambiente de maior compreensão. Nós não trazemos mais essa compreensão de que para sobreviver nós temos que destruir aqueles que competem conosco. Mas houve época que era necessário que a gente combatesse, que a gente disputasse o alimento, que a gente disputasse o espaço, para a gente, a partir da exploração daquele espaço, criar condições de sobrevivência. Isso fez com que a gente desenvolvesse esse tipo de sentimento de antagonismo em relação ao próximo, de considerar o outro como um competidor, algo que ameaçava a nossa sobrevivência. E pelo próprio instinto de sobreviver, a gente tinha que combater aquele que se assemelhava ou se caracterizava como um opositor. Então daí começou a surgir esse sentimento de buscar as necessidades íntimas, buscar a preservação própria, buscar evitar riscos que nos colocassem a perigo, que colocassem a nossa vida a perigo. E aí a gente priorizou, cada um priorizou a si próprio, a sua integridade, a sua segurança, a sua sobrevivência, a sua reprodução, e criamos um ambiente de defesa de nós próprios em primeiro lugar. O outro não era um amigo, não era um irmão, o outro era um competidor, um risco. Então, o sentimento de preservação criou em nós essa auréola de defesa, e que foi sendo mantido, e ao longo do tempo, de forma exagerada, além da necessidade, configurando o egoísmo. Porque o egoísmo nada mais é do que o sentimento que a gente traz de satisfazer a si próprio em primeiro lugar. Primeiro eu, com as minhas necessidades, com o meu conforto, com a minha segurança, e depois o outro. Com o tempo a gente foi vendo que houve um exagero na manutenção desse sentimento. E, como consequência, veio o orgulho, porque aquele que vencia o meio, que vencia os seus oponentes, criava um sentimento como que de superioridade, que ele era mais capaz, ele era mais forte, ele era mais resistente, ele conseguia vencer obstáculos, e ele guardava com isso a sensação de superioridade. Veio a criar o sentimento do orgulho, a essa pretensão que muitos têm de se julgar mais capazes que os outros. E se nós não conseguíamos aquilo que o outro havia conseguido, a gente se investia contra ele porque nós gostaríamos de ter aquilo que ele tinha. E daí o móvel principal desse sentimento era a inveja. Até que a gente ou fosse dominado pelo outro, ou conquistasse, fortalecendo então o sentimento de orgulho e de egoísmo, ampliando esse sentimento. Isso prevalece até hoje. Muitos consideram-se superiores e são chamados hoje orgulhosos. Esse sentimento a gente não deve cultivar, porque com a compreensão
da realidade de Deus, da justiça de Deus, da misericórdia, com a vinda de Jesus trazendo uma visão diferente de Deus, não sendo mais aquele todo-poderoso que pune, que persegue, que precisa ser atendido com oferendas para que ele não se insurja contra as criaturas. Então, aquela visão que era bastante comum no tempo de Moisés, tanto é que a gente criou aquela imagem de um velho barbudo sentado num trono, despachando raios e trovões por toda parte e punindo aqueles que o não atendessem, que o não se submetessem a ele. Esse sentimento de Deus, ou melhor, não o sentimento, mas essa visão de Deus foi modificada com a vinda de Jesus. Quer dizer, Jesus veio trazer para nós a visão de Deus Pai. E a maior prova disso é a oração do Pai Nosso. O que significa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus. Já a primeira frase já nos coloca na condição de filhos. Ele é o Pai e nós somos os filhos. Fugiu a segunda frase. Santificado seja o teu nome. Santificado, a gente não tem decorado. Santificado seja o teu nome. Quer dizer, já demonstra, como que uma reverência a um ser superior a nós. E aí, na sequência, a gente vai tendo outros ensinamentos, mas a base é quem é esse Deus e como nós devemos entendê-lo. Porque se nós o entendermos como Pai, que Ele não perdoa e nem pune, porque Ele não se sente ofendido e Ele não age diretamente na vida nem nas situações dos mundos. Ele simplesmente criou suas leis perfeitas e imutáveis e elas se cumprem, e os agentes é que promovem as ações junto a nós. Nós não estamos submetidos à vontade de Deus diretamente. Nós guardamos em nós as suas leis, porque elas são impressas na nossa consciência, e se nós as admitimos e agimos de acordo com essas leis, nós estaremos sempre em harmonia com Deus. Se nós nos insurgirmos contra elas, não nos submetendo, não aceitando essa vontade superior, tentando fazer com que a nossa vontade prevaleça, a gente entra em conflito com Deus. Ou seja, entra em conflito com as leis que estão gravadas na nossa consciência e criamos o desequilíbrio. E isso nos incomoda, porque fica internamente uma situação de desconforto, de antagonismo. Existe intimamente uma certeza, uma convicção de que aquele é o certo e a gente age em contraposição àquelas leis que estão dentro de nós. Então, a visão que a doutrina espírita traz, baseada no Evangelho de Deus, não é mais essa visão de um ser que pune se não for agradável. E nem é a visão daquele que perdoa se for atendido. Porque as oferendas buscavam, acima de tudo, atrair a simpatia de Deus, evitando que ele se insurgisse contra a criatura. E não é assim que a lei funciona. Não, nós não seremos punidos se o negarmos até, em última instância, e nem seremos protegidos se o agradarmos com oferendas. Porque a lei é imutável, ela vai agir.
O que importa é que nós o aceitemos, aceitando as leis que estão em nós, vivendo de acordo com essas leis, não tentando nos insurgir contra elas, nem nos portando de forma pretensiosa, achando que somos superiores e que podemos até burlá-las. Então, a base, pelo que dá a transparecer nesse primeiro item, é que há esses, os chamados pobres de espírito, os chamados humildes de coração, que não têm conflitos em relação a Deus, que o admitem como Pai, como Criador, como um ser supremo, como aquele responsável por toda obra que o homem não consegue realizar. Daí é a maior argumentação que a gente pode usar em benefício da prova da sua própria existência, é admitir que existem no universo, que existe no mundo, obras que não podem ser realizadas por nós, obras inteligentes, e aí a gente tende, pelo bom senso, pela razão, pela lógica, a admitir que um ser supremo é o autor dessas obras. Então, a esses que têm uma consciência mais harmonizada com Deus e com as suas leis, que se submete a elas, a esses humildes está reservado o reino de Deus. Então, me parece esse primeiro item como uma introdução para que a gente entenda por que Jesus disse que aos pobres de espírito seria o reino dos céus. É preciso que a gente lance mão de alguns outros conhecimentos, o que representa o reino de Deus, o que representa o próprio Deus, a própria criatura, as leis. Nesse contexto geral, talvez a gente tenha essa visão mais clara. Vem o próximo item, que diz: aquele que se eleva será rebaixado. Como espíritos encarnados, a gente tem uma outra situação de vamos supor, de antagonismos, se é que a gente pode dizer assim, é que, embora sejam espíritos imortais, ora estamos no chamado plano espiritual, ora estamos no chamado plano material. E o plano material, dada a nossa condição ainda de sermos espíritos inferiores, na hierarquia da evolução, acabamos de sair do estágio de primitivismo e somos ainda espíritos imperfeitos, então nós temos mais no caminho da evolução, mais a conquistar do que já conquistamos. Então nós tendemos a viver muito mais a realidade da vida material do que a realidade da vida espiritual. Nos apegamos muito mais aos valores da matéria do que aos valores do espírito. E isso entra sempre em conflito conosco, porque nós não somos matéria. Nós não pertencemos a esse plano. Habitamos em função da necessidade de evoluirmos. Mas na essência nós somos espíritos imortais. Vivemos independente da matéria. Mas o apego à matéria nos faz prender a essas condições. E valorizamos muito mais as conquistas materiais do que as conquistas espirituais. E o que prevalece para o plano espiritual não são os valores materiais.
Então, na sequência das reencarnações, ora entramos no mundo da matéria, ora saímos dele, sempre vamos nos deparar com essa dupla realidade. Não deveríamos nos ater tanto a essa vida, porque ela é passageira, nada levaremos dela senão as conquistas que fizermos em termos espirituais, porque os bens da terra continuarão na terra. E ao voltarmos, sempre a nossa consciência vai nos cobrar como aproveitamos esse período. Desenvolvemos valores do espírito ou nos apegamos aos valores da matéria? Então, se nos julgamos superiores no plano material, quando despertarmos para a vida espiritual, nós vamos ver, vamos atestar a condição de uma conquista passageira em comparação com os valores permanentes do espírito. Então, o mundo valoriza algumas conquistas que só tem valor nesse plano. Essa é a situação do orgulhoso em relação ao humilde. Na realidade da vida espiritual, o orgulhoso não terá muitas vantagens. Então, esse segundo item, a partir do seu título, já dá mostras desse antagonismo entre os valores do espírito e os valores da matéria. Porque o título dele diz: aquele que se eleva será rebaixado. Então diz assim Kardec, ou melhor, começa por uma transcrição do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Diz assim o trecho evangélico registrado por Mateus: por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Daí, pela própria passagem, a gente vê esse antagonismo entre os valores do espírito e os valores da matéria. Então, Kardec comenta, deixa eu ver se é Kardec ou se é outra transcrição. Não, é uma outra transcrição ainda do Evangelho de Mateus. Diz o seguinte: então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso dará para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram
de indignação contra os dois irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Isso é uma passagem também de Mateus, que mais uma vez exalta a necessidade de cultivarmos a humildade. Essa questão da humildade, Jesus foi o maior exemplo que a gente tem, porque com as revelações espíritas sabemos que a própria constituição do planeta deveu-se a ele. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel descreve como o próprio planeta foi organizado. No início, logo talvez no primeiro capítulo, Emmanuel fala que houve 2 encontros da chamada comunidade dos espíritos perfeitos e eleitos do Senhor, alguma coisa assim, que é um agrupamento de espíritos puros que tem grandes responsabilidades nos domínios do universo. Que Jesus, fazendo parte dessa comunidade, por 2 vezes ela se reuniu para tratar de assuntos relacionados ao nosso planeta. Uma delas era a formação do próprio planeta, e a outra era para tratar da vinda do próprio Jesus. Então Jesus foi o grande arquiteto responsável pela organização do próprio planeta, e depois veio ter diretamente conosco para que a gente tivesse essas lições não somente sendo transmitidas, mas também sendo vividas. E com relação à humildade, ele foi o próprio maior exemplo, porque sendo o próprio arquiteto, construtor do nosso planeta, ele veio até nós de forma discreta, junto a uma comunidade simples, tendo nascido, se a gente pode dizer assim, porque aqueles que estudam com mais profundidade as questões espirituais nos dizem que a grandeza espiritual de Jesus é tamanha que um organismo semelhante ao nosso seria incapaz de permitir a sua presença, e que teria ele organizado um instrumento, um veículo de manifestação algo diferente do nosso, em função da diferença de potência vibratória. Então o nascimento de Jesus não teria sido semelhante ao nosso. Não houve uma concepção meramente humana. Daí a crença, que é conhecida por todos, da virgindade de Maria, que se manteve, não houve relacionamento sexual entre José e Maria, pela grandeza espiritual de Jesus, esse espírito puro que organizou a vida do planeta. Então a vinda dele aqui foi feita nos moldes mais simples, e
numa cidade que sequer era valorizada naquele tempo. Belém não tinha a menor expressão na vida da Palestina. E o nascimento de Jesus deu-se de forma bastante simples, numa estrebaria, sem nenhum recurso, numas condições totalmente adversas. Ele que poderia ter vindo em qualquer situação que ele pudesse escolher, porque ele é o governador espiritual da terra, mas ele preferiu vir naquelas condições para dar o exemplo, porque nem todos que trazem grandes missões realizam aquilo que na maioria das vezes falam. Uma grande dificuldade nossa é sermos autênticos, ou seja, vivermos de acordo com o que aprendemos, com o que pensamos, com o que falamos. Colocar em prática é uma dificuldade muito grande. E a maior demonstração, o maior exemplo que a gente tem de humildade é o próprio Jesus. Então, quando ele fala dessa virtude, ele fala com propriedade de quem já atingiu o grau máximo dessas virtudes e quem exemplificou. Passou da hora. Bom, Jorge Damas não veio. E a gente aqui ficou como que tentando improvisar, baseado nesse início do capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, tentando entender esses dois sentimentos, orgulho e humildade. É muito difícil a gente ser humilde, né? A gente ganha um degrauzinho e a gente quer ostentar, a gente quer valorizar como uma grande conquista, e às vezes é um avanço assim muito insignificante. A gente tende a supervalorizar as nossas conquistas, subestimar as conquistas do outro, para a gente não se submeter a não reconhecer às vezes qualidades do outro que a gente ainda não conseguiu desenvolver. Mas fica aí para a gente, né? Pelo menos vale como um estímulo para o estudo. A gente ainda precisa estudar muito, a gente ainda precisa aprender muito, a gente ainda precisa conviver muito, que é na vida de relação que a gente vai aprendendo. E a evolução é assim, ela é contínua, ela é permanente. Até que a gente tenha todas essas virtudes desenvolvidas, a gente vai ficar nessas crises, né? Ora a gente acha que desenvolveu um valor moral, ora a gente vai ter uma experiência desagradável, vai atestar que a gente ainda não tem uma conquista plena, mas a gente vai avançando, estudando, vivendo, e a gente vai sempre melhorando. Para isso, a gente encarna, para melhorar. Vamos ouvir então a Norma, que psicografou uma mensagem. Como simples aprendiz de novos caminhos, venho, por concessão dos amigos que me assistem, trazer estas palavras com o objetivo de tocar ou alertar a alguns corações. Fui um homem comum, casado, sem filhos. Desejei obter, através de maiores ganhos econômicos, melhores condições de conforto para minha vida particular, oferecendo assim a minha companheira, da qual gostava verdadeiramente,
o melhor no meu entendimento, ou seja, mais conforto. Trabalhando como bancário, não estava satisfeito com o que ganhava, embora não fosse tão pouco, pois me permitia um viver tranquilo, de luta é certo, mas sem dívidas e sem depender de outras pessoas. Minha companheira, que também trabalhava, completava nosso orçamento. Mas eu lidava com muito dinheiro na minha atividade profissional e aquilo fez crescer cada vez mais o desejo de posse. Não tinha então qualquer crença e me dedicava somente às coisas materiais da vida. Aos poucos, fui imaginando uma forma de ir desfalcando valores para somá-los aos meus. Consegui sem muitas dificuldades. No banco onde trabalhava, eu era tido como alguém confiável e não havia ainda a tecnologia dos dias de hoje. Aumentei com a minha ambição as retiradas desonestas e achava que jamais seria descoberto. Quanto engano! Ao ser constatado os desfalques, estava sendo observado sem saber. E além de perder o emprego, tive, é claro, complicações com a justiça. Minha companheira, correta, nunca me perdoou e se separou de mim. Não tendo filhos, ficou mais fácil. Fui condenado e passei algum tempo numa unidade prisional. Foi aí que caí em mim, quanto ao tamanho da minha culpa. Fui além, bem além do que imaginei nos erros cometidos. Quando a gente começa a fazer coisas erradas, não tem noção da dimensão das mesmas. Na unidade prisional tinha bom comportamento, porque minha tristeza, minha culpa me acusavam sempre. A consciência culpada é muito doída. Fui, pelo bom comportamento, convidado a escolher assistir reuniões de ordem religiosa que aconteciam no presídio. Assisti a 3 diferentes. Entre elas, gostei mais das explanações que eram feitas por uma senhora de nome Dalina, que falava sobre espiritismo cristão. Nada conhecia sobre o assunto e fui estudando, pois foi permitida a leitura dos livros sobre o Evangelho de Jesus. Meu Deus, quantas descobertas, quanto aprendizado! Chorei muito naquela época, pois passei a entender o valor moral com os atos dignos. Aprendi sobre a reencarnação, sobre o crescimento espiritual através da reforma íntima. Minha dor era enorme, doeu a alma. Foi difícil aceitar o que havia cometido. Mas aprendi também sobre o auto-perdão, o compromisso de ajuda ao próximo e justamente através dessa ajuda resgatar dívidas contraídas. Terminado o tempo de reclusão, busquei me modificar. Foi muito difícil conseguir um lugar que me empregasse, mas com o empenho e ajuda de alguns parentes, consegui. Passei a levar uma vida muito mais simples que antes. Minha missão de antes deu início, deu lugar à conformação ao trabalho digno, buscando fazer com que as pessoas voltassem a acreditar em mim.
pois depois que se perde a credibilidade, é todo um trabalho de paciência reconquistar o que foi perdido. Foi uma vida diferente, mas frequentando um núcleo espírita, as coisas foram melhorando, os caminhos se abrindo, e cada vez mais, perante a mim mesmo, assumi o compromisso de me tornar um homem melhor. Este depoimento, agora como desencarnado, ainda tendo muito que aprender, é fazer chegar àqueles que desejam além do que têm de forma inadequada, ou seja, obstinada a ponto de se sentirem insatisfeitos, mal-humorados, ou até de certa forma invejando os que possuem o que desejavam, pensarem que cada um tem o que precisa e o que merece, e persistindo no caminho do bem só tem a ganhar, pois a paz de consciência, o bem com Jesus, com a família, consigo mesmo, não tem preço. Que continuem nesse caminho, pois os que aqui se encontram já possuem o que eu não tive antes: conhecimento das leis de Deus, da eternidade e do Evangelho, caminho abençoado que nos traz tudo o que precisamos para nos sentirmos mais felizes. Muita paz aos corações presentes, Mário.